O homem não atrai o que deseja, atrai o que é. Pense nisso. E se seus pensamentos fossem ordens que o universo simplesmente obedece? E se tudo o que você está vivendo agora fosse o resultado exato de como você pensa todos os dias? Este não é um livro qualquer. É um guia curto, mas explosivo. Não te dá receitas mágicas nem promessas vazias. Ele revela uma verdade poderosa. O pensamento é a semente da sua realidade. Cada capítulo é um espelho onde você verá quem realmente é, e uma ferramenta para se transformar em quem deseja ser. Quando você ativa essa energia interna, sua mente alinhada, focada e poderosa, o universo não tem escolha, começa a te obedecer. Porque você não está tentando mudar o mundo externo, você está reprogramando o seu mundo interno. E isso, meu amigo, muda absolutamente tudo. Mas antes de continuar, comente aqui embaixo: estou pronto para ativar minha energia e transformar minha vida. Assim saberei que você é daqueles que estão despertos, que já não querem viver no piloto automático. Está pronto para começar essa jornada rumo à sua verdadeira grandeza? Então, vamos começar. Capítulo 1. O pensamento e o caráter. O pensamento é a fonte da ação, da vida e da manifestação. Transforma o homem no que ele é. Assim como pensa, assim ele é. Essa frase não é uma metáfora. É uma lei. Uma lei tão poderosa quanto a gravidade, mas infinitamente mais ignorada. E, no entanto, ela opera a cada segundo da sua vida. Quer saber por que você está preso na mesma rotina? Porque parece que seus desejos nunca se realizam. Porque você está agindo a partir de um padrão de pensamento que não escolheu conscientemente. Está repetindo ideias que absorveu sem filtro, e agora, elas são a sua realidade. O homem é literalmente o que pensa. Seu caráter é a soma completa de todos os seus pensamentos. Você não é o que aparenta, nem o que diz ser, nem mesmo o que deseja ser. Você é o que pensa habitualmente. Seu caráter, seus hábitos, suas decisões, seu temperamento, tudo nasce na mente. Você não é vítima das circunstâncias. É o resultado dos seus pensamentos dominantes. Assim como a planta surge da semente e não pode existir sem ela, cada ato do homem brota da semente invisível do pensamento e não poderia ter se manifestado sem ele. Cada decisão que você tomou, cada erro, cada conquista, teve uma raiz mental. Uma ideia que cresceu, às vezes sem você perceber, até se tornar ação. Não existem acidentes. Tudo é precedido pelo pensamento. Então, se você deseja transformar sua vida, não comece pelo mundo. Comece pela sua mente. Isso se aplica tanto aos atos espontâneos e não premeditados quanto aos atos cuidadosamente executados. O ato é o florescimento do pensamento, e a alegria ou sofrimento que se segue a seu fruto. Você sabia que até suas reações impulsivas foram semeadas muito antes? Quando você insulta, julga ou reage com raiva, não está improvisando. Está revelando um sistema de pensamentos que já vive em você. Se esses pensamentos são negativos, sua vida se torna um campo de batalha. Se são puros, conscientes e elevados, sua vida floresce. O homem colhe o fruto doce ou amargo da sua própria semeadura mental. Aqui não há desculpas. Se hoje você está experimentando caos, ansiedade, pobreza ou desordem, não é culpa do mundo. É o reflexo de um pensamento que você permitiu crescer. Mas aqui está o poder. Você pode plantar novas sementes. Pode decidir quais pensamentos nutrir. Pode mudar seu caráter. O homem é um ser em evolução. Por meio do pensamento correto pode se elevar, pelo pensamento errado pode decair. Em cada momento, é o dono do seu destino. Não importa o que você tenha sido. O que importa é o que está disposto a pensar hoje. Sua mente pode ser sua maior carcereira, ou sua aliada mais poderosa. Pode usá-la para se destruir ou para se libertar. E o melhor, você tem o poder de escolher. Entre os pensamentos secretos do coração e as condições de vida, há uma relação constante. Não surge uma circunstância que não tenha sido alimentada pelo pensamento. Sim, até mesmo as situações que parecem injustas ou externas a você. Há uma conexão sutil entre o que você pensa em silêncio e o que enfrenta do lado de fora. Seus relacionamentos, seu ambiente, suas oportunidades, tudo está alinhado com a sua vibração mental.
O caráter não se forma por acaso nem por capricho, é o resultado natural e constante do pensamento. Você não nasceu com uma personalidade fixa. Seu caráter não está gravado em pedra. Você o construiu, pensamento por pensamento, crença por crença. E isso significa que também pode reconstruí-lo. Mudar sua forma de pensar não é apenas positivo, é transformador. É seu ingresso para um novo você. Pensamentos nobres e divinos fazem o homem nobre e divino. Pensamentos bestiais fazem o homem bestial. É brutalmente honesto, mas necessário. Se seus pensamentos estão cheios de reclamações, inveja, raiva ou medo, você não pode esperar viver com paz, abundância ou amor. Há uma coerência que o universo sempre respeita. Você só atrairá aquilo que vibra com o que você é. E você é o que pensa. O homem se torna aquilo que contempla. Se você foca sua mente no negativo, isso se expande. Se você foca sua energia no elevado, isso também cresce. O que você pensa, você reforça. O que você repete, você integra. E isso, com o tempo, se torna sua realidade cotidiana. Agora, pare um segundo. Não pense em mudar sua vida a partir do exterior. Não busque mais truques, mais atalhos, mais culpados. A verdadeira transformação começa no terreno silencioso e poderoso da sua mente. Seu caráter é moldável. Seu destino também. Porque você é o escultor. E o pensamento, seu cinzel. Ative essa energia agora. Molde seu mundo interno e observe como o universo começa a obedecer. Capítulo 2. O efeito do pensamento nas circunstâncias. A mente do homem pode ser comparada a um jardim, que pode ser cultivado inteligentemente ou deixado ao abandono. Mas, seja cultivado ou negligenciado, ele produzirá e dará frutos. Essa comparação é brutalmente reveladora. Sua mente não é uma máquina automática. É solo fértil. E tudo que você joga nela, uma ideia, uma crença, uma emoção repetida, cria raízes. E o que acontece com um jardim descuidado? As ervas daninhas o invadem. O mesmo acontece na sua vida se você não vigiar seus pensamentos. Não é que você seja negativo por natureza. É que ainda não assumiu o controle. Se não semear pensamentos úteis, verdadeiros e puros em sua mente, então uma abundância de pensamentos inúteis, falsos e impuros crescerão espontaneamente e continuarão a produzir sua espécie. Você percebe o que isso significa? Que se você não escolher conscientemente seus pensamentos, outros escolherão por você. A mídia, as redes sociais, seus traumas, seus medos, as crenças dos outros, tudo isso se tornará seus pensamentos e acabará moldando suas decisões. Você decide se vai cultivar flores ou permitir que ervas daninhas destruam sua alma. Assim como o jardineiro cultiva seu terreno, mantendo-o livre de ervas daninhas e semeando as flores e frutos que deseja, o homem também deve cuidar da sua mente, arrancando todos os pensamentos impuros e errôneos, e cultivando até a perfeição as flores e frutos de pensamentos corretos, úteis e puros. Essa é a chave da autodisciplina. A mente não se limpa sozinha. Você precisa estar desperto, atento, disciplinado. Todos os dias, sem desculpa, precisa arrancar pensamentos limitantes. Não posso, não sou capaz, não mereço. E substituí-los por sementes de poder. Sou capaz, mereço abundância, sou causa, não efeito. Só assim o universo começará a te obedecer. Ao fazer isso, o homem finalmente descobre que é o mestre jardineiro da sua alma, o diretor da sua vida. Aqui está uma revelação que pode mudar tudo. Você não precisa que o mundo mude. Precisa se governar por dentro. Quando você assume o comando da sua mente, descobre que não está à mercê do destino. Você está criando-o a cada pensamento. Também revela, dentro de si, as leis do pensamento, e compreende, cada vez mais, como as forças do pensamento moldam o caráter, as circunstâncias e o destino. Você percebe a dimensão disso? Seus pensamentos não afetam apenas o que você sente. Afetam quem você é, o que você atrai e o que você vive. São forças invisíveis que constroem seu caminho. Se você for constante em sua disciplina mental, o mundo externo começará a se reorganizar. Mas se você for caótico por dentro,
viverá no caos sem entender o porquê. O pensamento é a força que nos leva à ação, a base de nossas ações. Assim, como o homem pensa, assim é sua vida. Tudo começa de dentro. Nada acontece no seu mundo sem antes ter sido criado na sua mente. Se você quer riqueza, paz, relacionamentos saudáveis, comece construindo-os em pensamento. Visualize. Sinta como se já fossem reais. O universo responde ao seu estado interior, não aos seus desejos superficiais. As circunstâncias não fazem o homem, elas o revelam a si mesmo. Essa frase é um golpe direto no ego. Quantas vezes culpamos o ambiente pelo que vivemos? Mas as dificuldades não vêm para te destruir, e sim para revelar quem você realmente é. Você reage com medo ou com fé? Você afunda ou cresce? O que está fora não te forma. Apenas reflete o que já existe dentro de você. O homem não atrai o que deseja, mas sim o que ele é. Essa é uma das verdades mais poderosas que você pode entender. Não basta desejar. O universo não responde às suas palavras, mas à sua vibração. Se há escassez dentro de você, atrairá mais carência. Se há certeza, atrairá oportunidades. A pergunta é: quem você está sendo quando ninguém está olhando? Seus desejos e orações só são atendidos quando estão em harmonia com seus pensamentos e ações. Você pode orar o quanto quiser, mas se viver na dúvida, no medo, na desconfiança, estará sabotando sua própria criação. A energia que você emite precisa ser coerente. Pensamento, emoção e ação na mesma frequência. Essa é a fórmula invisível que transforma sua realidade. O homem é o mestre do pensamento, o forjador do caráter, e o criador e modelador de sua condição, seu ambiente e seu destino. E essa é a grande promessa do ensinamento. Você não é uma folha ao vento. Não está destinado ao sofrimento eterno. Você pode moldar sua vida pela raiz. Pode se tornar o arquiteto do seu próprio destino. Só precisa tomar o controle da sua força mais poderosa, o pensamento. Capítulo 3. O efeito do pensamento na saúde e no corpo. O corpo é o servo da mente. Ele obedece às operações da mente, sejam estas deliberadamente escolhidas ou automaticamente expressas. Você já sentiu como um pensamento negativo pode drenar sua energia física? Não é coincidência. Seu corpo não é uma entidade separada. É o reflexo mais fiel do que acontece na sua mente. Cada tensão, cada dor, cada cansaço, muitas vezes são apenas o eco de pensamentos desordenados ou emoções mal resolvidas. Sob o domínio de pensamentos impuros, o corpo afunda rapidamente na doença e na decadência. Sob a influência de pensamentos alegres e belos, ele se reveste de juventude e beleza. E se eu te dissesse que o seu corpo envelhece mais pelo ressentimento do que pelo tempo? Pensamentos sombrios como raiva, inveja ou rancor não apenas roubam sua paz, também roubam sua saúde. Por outro lado, quem cultiva gratidão, compaixão e alegria autêntica geralmente emana vitalidade, não importa a idade. Porque a mente não apenas constrói o caráter, também constrói o corpo. A doença e a saúde, assim como as circunstâncias, têm suas raízes no pensamento. Pode parecer radical, mas se você analisar profundamente, faz sentido. Isso não quer dizer que todo mal físico seja culpa da mente, mas significa que os pensamentos podem acelerar ou reverter processos. A ansiedade constante, por exemplo, não apenas adoece a mente, ela destrói o sistema imunológico. Por isso, dominar o pensamento não é um luxo, é uma forma de medicina preventiva. Pensamentos impuros de qualquer tipo tendem a destruir a harmonia do corpo. Que pensamentos você permite entrar sem perceber? Críticas constantes, julgamentos, autoagressão silenciosa? Cada um desses pensamentos vira vibração. E essa vibração percorre o corpo. Os músculos se tensionam. A digestão trava. O sistema nervoso colapsa. Tudo isso porque você permitiu que pensamentos errados habitassem onde não deveriam. Pensamentos de medo já mataram muitos homens tão rapidamente quanto uma bala, e continuam matando milhares mais. Esse é um alerta direto. O medo é mais letal que muitas doenças. Ele te paralisa,
impede você de agir e, o pior, enfraquece sua energia vital. Nunca subestime o poder dos seus pensamentos mais sombrios. Não basta ignorá-los. É preciso transformá-los. Porque o pensamento sustentado cria uma vibração, e essa vibração determina se você floresce ou murcha. Pensamentos fortes, puros e felizes constroem o corpo com vigor e graça. Aqui está a chave para uma saúde vibrante. Não se trata apenas de comer bem ou se exercitar, o que também é essencial. Trata-se de aprender a pensar com clareza, ter uma mente ordenada, elevar o pensamento acima da reclamação e do medo. Quando você faz isso, o corpo responde com energia, resistência e uma saúde real e duradoura. O corpo é um instrumento delicado e plástico, que responde rápida e facilmente ao pensamento. Você não precisa de décadas para ver os efeitos. Seu corpo responde na hora. Nunca percebeu como seu rosto muda quando recebe uma boa notícia? Como uma dor desaparece ao receber um abraço sincero? Isso não é mágica. É manifestação direta de uma mente vibrando alto. Se você fizesse isso conscientemente todos os dias, seu corpo se tornaria uma extensão viva da sua plenitude interior. A mudança de dieta não ajudará o homem que não muda seus pensamentos. Quando o homem torna seus pensamentos puros, ele não deseja mais alimentos impuros. Essa frase resume tudo. Você pode ter a melhor alimentação do mundo, mas se sua mente estiver intoxicada de pensamentos negativos, o corpo continuará em desequilíbrio. A verdadeira saúde começa no invisível. Quando você limpa sua mente, seu corpo começa a rejeitar tudo que não está alinhado com sua nova vibração. Pessoas, hábitos, alimentos, tudo começa a se purificar. O pensamento nobre e expansivo se manifesta em uma figura nobre e bela. Já viu pessoas que, mesmo fora dos padrões tradicionais de beleza, irradiam algo magnético? Isso é o que uma mente elevada produz. Beleza real, não superficial. É uma luz que vem de dentro e transforma cada gesto, cada olhar, cada movimento. Uma beleza que não envelhece, porque não vem do corpo, vem da alma. Seu corpo é o espelho da sua alma. E sua alma se expressa através do pensamento. Mude a raiz, e toda a árvore florescerá. Capítulo 4. Pensamento e propósito. Até que o pensamento esteja vinculado a um propósito, não há realização inteligente. Aqui está uma verdade que separa os que sonham dos que transformam suas vidas. O pensamento sem propósito é como uma flecha sem direção. Você pode ter ideias brilhantes, desejos intensos, até boas intenções, mas se não os vincular a um propósito claro, eles se dissolvem no ar. Um pensamento sem propósito não tem força. Não molda a realidade. É barulho sem impacto. Com o propósito, o pensamento se torna uma força criativa. Sem ele, se dissipa e leva à destruição. Você percebe o poder desta frase? Quando seus pensamentos têm um propósito firme, eles se transformam em energia concentrada. Se alinham com o universo, criam direção, abrem caminhos. Mas se estão dispersos, se você não sabe por que pensa o que pensa, essa mesma energia vira caos. Dúvidas, ansiedade, decisões vazias. Você acaba cansado, frustrado, confuso. Não porque te falte poder, mas porque você não está direcionando. Assim como a fraqueza não pode persistir em um universo energizado, a mente sem propósito não pode permanecer centrada no meio da confusão do mundo. Vivemos numa era de distração constante. Informação, barulho, opiniões por toda parte. E se você não tiver um propósito claro, vai se perder nessa maré. Sua mente será levada por tudo que é externo, as notícias, as críticas, os medos coletivos. Mas se você tem propósito, você está ancorado. Não importa o caos lá fora, você sabe para onde está indo. E isso te torna uma força imparável. Um homem deve conceber um propósito legítimo em seu coração e lutar para realizá-lo. Não espere que o propósito chegue magicamente. Escolha um, mesmo que seja imperfeito no início. O importante é ter uma direção, um norte. Quer crescer espiritualmente? Quer independência financeira? Quer servir com sua arte? Decida. Porque sem propósito, a alma murcha.
Deve fazer desse propósito a tarefa central de seu pensamento, torná-lo seu dever supremo, e concentrar todas as suas energias espirituais em sua realização. Aqui está o segredo que ninguém te conta: quando seu propósito se torna sua prioridade, tudo em você muda. Seus hábitos mudam. Seu círculo muda. Seus pensamentos deixam de se dispersar. Cada dia vira uma oportunidade para chegar mais perto. Essa concentração de energia, essa devoção, é o que gera resultados sobrenaturais. É quando o universo começa a obedecer. Mesmo que fracasse uma e outra vez, enquanto não abandonar seu propósito, estará se tornando mais forte e mais hábil a cada esforço. Fracassar não é o fim. É parte do treinamento. Cada tentativa te lapida. Cada queda te ensina o que você nem sabia que precisava. Enquanto você continuar avançando, o fracasso é apenas um sinal de que está caminhando. Lembre-se, o propósito te sustenta mesmo quando todo o resto vacila. Aquele que não tem um propósito definido na vida é brinquedo dos pensamentos casuais, dúvidas, medos e preocupações, que são sinais de fraqueza e não podem gerar sucesso. Já se sentiu sem rumo? Como se tudo te afetasse, como se tivesse 1000 pensamentos fora de controle. Essa é a mente sem propósito. Vulnerável, influenciável, frágil. Mas quando você tem um propósito, nada te para. O medo vira sinal de ação. A dúvida vira pergunta que impulsiona. O propósito transforma tudo em combustível. O homem deve evitar como a peste esses desejos sem propósito que infestam a mente. Nem tudo o que você deseja vem da sua alma. Muitos desejos são impulsionados pelo ego, pela comparação, por vazios. Por isso, não basta desejar. Você tem que se perguntar: esse desejo está alinhado com meu propósito? Ou é só uma distração disfarçada de motivação? Aquele que venceu a fraqueza e colocou seu coração numa tarefa legítima, ascendeu a um lugar de poder. Esse é o caminho do verdadeiro Criador. Não é quem tem mais talento, nem quem tem mais sorte. É quem superou a fraqueza de uma vida sem direção. É quem decidiu vincular cada pensamento ao seu propósito. Quando você faz isso, não há força no mundo que possa te deter. Capítulo 5. A lei que não perdoa. O bem supremo que você pode alcançar nesta vida não é riqueza, nem poder, nem fama, é a paz interior. E ela só chega quando seu mundo exterior se alinha com a ordem do seu mundo interno. A vida não recompensa atos. Recompensa causas. O que você faz é uma consequência do que você pensa, de como você vê o mundo, do que acredita que merece e do que está disposto a tolerar. É aí que entra em ação uma das leis mais implacáveis do universo, a lei de causa e efeito. Uma lei que não perdoa, que não negocia, que não pode ser enganada. O homem é um ser em evolução. Em seu estado atual está em processo de desenvolvimento e, portanto, contém dentro de si os elementos tanto do mal quanto do bem. E sabe o que isso significa? Que você é o terreno onde germinam ambas as sementes. O caos e a harmonia. A derrota e a vitória. E o que floresce na sua vida não depende das circunstâncias, nem do acaso, nem do sistema, mas da semente que você cultiva com seus pensamentos todos os dias. É fácil apontar para os outros pelo que não temos. É tentador culpar a sorte, o governo, a família ou uma maré de azar. Mas aqui vem a verdade incômoda. Tudo que você tem, e tudo que não tem, é o reflexo perfeito do que você plantou na sua mente ao longo dos anos. Não se trata de castigo, e sim de consequência. Essa lei não distingue entre ricos e pobres, bons ou maus, preparados ou ignorantes. Ela é universal. E por isso, uma pessoa com uma mentalidade fértil, poderosa e alinhada com o bem acabará prosperando mesmo no meio do caos. Enquanto aquele que se vitimiza e espera que as condições mudem para agir, continuará preso ao mesmo ciclo. O homem só começa a ser homem quando para de se lamentar e se reconhece como artífice de seu destino. Entende agora? Não se trata apenas de pensar positivo. Trata-se de assumir o controle. De ver cada pensamento como uma ferramenta criativa que constrói ou destrói seu mundo. De entender que se hoje você tem dívidas, relacionamentos quebrados ou uma vida sem direção, isso não é uma tragédia, é um sinal.
Um sinal de que seu mundo interior precisa de ordem. De que você permitiu pensamentos de desordem, de dúvida, de medo, e agora está apenas colhendo seus frutos. Mas também é a melhor notícia que você poderia receber. Porque se você causou isso, você pode mudar. Não há ninguém mais com esse poder sobre sua vida. Ninguém. Quando você interioriza essa lei, tudo muda. Você não desperdiça mais sua energia culpando. Não espera mais um golpe de sorte. Não vive mais reagindo ao mundo. Porque sabe que você é a causa. E que se você se alinhar com o bem, com a sabedoria, com o autocontrole, o universo começará a obedecer. Não é uma promessa vazia. É uma lei. Uma lei que não perdoa, mas que também não falha. Uma lei que recompensa com exatidão. E no dia em que você decidir transformar sua mente num templo de ordem, sua vida inteira começará a refletir essa ordem com uma precisão milagrosa. Esse é o ponto de ruptura onde muitos recuam, ou despertam. Você decide qual semente vai cultivar a partir de hoje. Porque tudo que você pensa, sente e acredita, está criando seu futuro neste exato instante. Capítulo 6. O poder secreto por trás das circunstâncias. O homem não atrai o que quer, atrai o que é. Essa é uma daquelas verdades que atingem com força, porque nos ensinaram a pedir, a desejar, a visualizar. Mas ninguém nos explicou que o universo não responde às nossas palavras, e sim à nossa vibração mais profunda. O grande livro deixa claro: as circunstâncias não moldam o homem, revelam quem ele realmente é. E essa afirmação muda completamente o jogo. Você está cercado de caos? Sente-se estagnado, preso ou frustrado com o que acontece ao seu redor? Então pare de olhar para fora. Olhe para si mesmo. Porque o ambiente não é o inimigo. É o espelho. Cada situação que você enfrenta é o resultado direto do que ocorre dentro de você. Seu estado mental cria seu estado vital. Suas crenças, seus hábitos, suas reações emocionais, tudo isso projeta uma energia que constrói as condições que você enfrenta. Se você quer mudar seu mundo exterior, não basta mover peças no tabuleiro. Você precisa se tornar outro jogador. E isso começa com uma verdade brutal. Você não atrai o que anseia na superfície, você atrai o que realmente é, no fundo. Se está constantemente preocupado em perder dinheiro, não importa quanto ganhe, sua realidade será de escassez. Se desconfia das pessoas, o universo enviará traições. Se vê a si mesmo como vítima, a vida colocará você em cenários que confirmem isso. Mas se você se eleva, se escolhe conscientemente a serenidade, a gratidão, a determinação e a fé, então essa energia começará a moldar as circunstâncias à sua altura. O externo muda quando você muda. Nunca antes. Isso não é um pensamento bonito. É uma lei. E se cumpre com precisão matemática. Por isso o grande livro não foca em mudar o mundo, e sim em transformar você. Porque o único lugar onde você pode exercer um poder absoluto é dentro da sua mente. Quer uma nova vida? Plante novos pensamentos. Quer resultados extraordinários? Eleve seu nível interno. Quer se cercar de abundância, amor, oportunidades? Então torne-se o tipo de pessoa que vive nesse tipo de mundo. Não espere que a sorte te encontre. Você é a causa, não o efeito. E é aqui que muitos falham. Acreditam que precisam ver a mudança fora primeiro, para então crer em seu poder. Mas funciona ao contrário. Primeiro, você deve agir como quem já tem tudo. Sentir-se pleno antes de ver o sucesso. Vibrar em harmonia antes que a recompensa chegue. Essa é a verdadeira maestria. Por isso esse conhecimento é tão poderoso e tão desconfortável. Porque coloca toda a responsabilidade sobre seus ombros. Você não pode culpar ninguém. Nem o governo, nem a economia, nem sua infância. Porque você é o Criador. Mas também é libertador. Porque se você é o responsável, então também. Capítulo 7. O jardim interior que molda o teu destino. O homem é o senhor do pensamento, o forjador do caráter, o criador e modelador das condições, do ambiente e do destino. Essa afirmação do enigmático livro não é apenas poderosa, é transformadora.
Ela nos revela que dentro de cada um de nós existe um jardim invisível, fértil e vivo, a mente. E como todo jardim, ele pode florescer com beleza ou se encher de ervas daninhas. Tudo depende do jardineiro, e esse jardineiro é você. O que você pensa a cada dia, a cada minuto, está plantando sementes invisíveis que determinarão o que você vai colher amanhã. Não há exceção a essa lei. Não importa o seu ambiente, sua história nem suas circunstâncias. O que você decide pensar é a raiz do que você vai viver. Muitos culpam o destino, o acaso ou o azar, mas esse princípio nos devolve o poder total. Nossa vida externa é um reflexo direto do nosso mundo interno. E aqui se revela o maior segredo. O universo não responde ao que queremos com palavras, responde ao que sentimos e acreditamos com convicção em nosso interior. Se seus pensamentos estão cheios de medo, o jardim da sua mente atrairá espinhos. Se estiverem carregados de esperança, amor e visão, florescerão oportunidades. E não é mágica, é lei. Uma lei tão precisa quanto a gravidade. O universo simplesmente obedece à sua vibração interna. Então a pergunta não é o que eu quero alcançar, mas sim que pensamentos estou cultivando a cada dia. Você não pode plantar dúvida e esperar colher certeza. Não pode alimentar ressentimento e esperar paz. A mente não mente, apenas obedece. E essa ideia é libertadora. Se você quer mudar sua vida, mude as sementes que planta em sua mente. Observe seus pensamentos como quem observa seu jardim toda manhã. Você está permitindo que cresçam ervas daninhas de autocrítica, pessimismo ou resignação? Arranque-as. E plante pensamentos de gratidão, determinação e confiança. A mente, assim como a terra, não decide o que cultivar. Você decide. Ela simplesmente produz. E a colheita virá, mais cedo ou mais tarde. Por isso, este capítulo é um chamado para despertar seu poder criador. Você é maior que suas circunstâncias, porque seus pensamentos as moldam. Você é mais sábio que seus erros, porque pode aprender com eles e plantar melhor. E você é mais poderoso do que acredita, porque o jardim que cultiva hoje será a paisagem que viverá amanhã. Então faça uma promessa. A partir de hoje, torne-se um jardineiro consciente da sua mente. Não deixe que pensamentos alheios, notícias negativas ou feridas do passado plantem o que você não deseja. Tome o controle. Plante o que você quer viver. E o universo, como um eco perfeito, responderá obedientemente. Tudo começa dentro. Tudo começa com você. Capítulo 8. O pensamento como escultor do destino. O homem não atrai o que quer, mas o que é. Essa frase curta, mas brutalmente reveladora, é suficiente para estremecer os alicerces de tudo que você acredita sobre sucesso, fracasso, amor, saúde e sobre a própria vida. Porque se isso é verdade, então a sua realidade não é determinada pelos seus desejos, mas pelo seu estado interno. Não pelas suas intenções, mas pela sua vibração mais profunda. Pelo que você é no invisível. O homem é literalmente o que pensa. Seu caráter é a soma completa de todos os seus pensamentos. Isso significa que suas ações, seus hábitos, seus resultados, não são mais do que pegadas externas de seus pensamentos mais íntimos. Aqueles que você repete todos os dias sem perceber. Aqueles que você normalizou, herdou ou absorveu sem questionar. E agora, esses pensamentos são os que estão esculpindo seu destino como um escultor invisível. Pense assim: cada pensamento é um cinzel que esculpe sua vida. Se seus pensamentos são fracos, negativos ou contraditórios, o resultado será uma figura difusa, frágil e quebrada. Mas se seus pensamentos são claros, focados, positivos e alinhados com um ideal elevado, seu destino se tornará uma obra de arte. Não é mágica, é lei. Uma lei mental, espiritual e universal que nunca falha. Você não pode atrair abundância se dentro de si domina o medo, a queixa ou a dúvida. Pode fazer afirmações, quadros de visão e rituais todos os dias, mas se não transformar o que você é em seu núcleo mais profundo, nada mudará de verdade. Os atos do homem nascem dos pensamentos ocultos em seu interior. Olhe ao seu redor. Tudo que você conquistou ou não conquistou, tudo que tem ou não tem, é uma consequência direta desses pensamentos ocultos. E isso não é algo para se lamentar, e sim para se libertar. Porque se você o criou,
Você pode mudar. O escultor pode refazer sua obra. Você pode escolher novos pensamentos que o elevem, que o inspirem, que o purifiquem. Mas aqui está o verdadeiro segredo. Não basta pensar positivamente por alguns minutos ao dia. O que realmente molda seu destino são aqueles pensamentos que você sustenta quando ninguém está olhando. Os que você repete enquanto toma banho, enquanto caminha, enquanto come, enquanto sonha. Esses pensamentos automáticos que o acompanham há anos. Aí está o ponto de mudança. O homem é um ser de evolução por meio do pensamento. Isso significa que sua vida não está destinada a permanecer como está. Você tem o direito, e o dever, de evoluir mentalmente, de elevar sua forma de pensar, de reeducar sua mente. Porque só então você começará a ver uma nova realidade florescer diante de si. Então, não se pergunte mais o que você quer atrair. Pergunte-se: em quem preciso me transformar? Que pensamentos preciso plantar com força, com fé e com disciplina até que floresçam em meu caráter? Porque, uma vez que você fizer isso, o universo não terá outra escolha senão obedecer. Capítulo 9. A lei da atração interior. O homem não atrai o que deseja, mas o que é. Essa frase parece simples, mas contém uma das verdades mais poderosas do universo. Vivemos obcecados em pedir, visualizar e desejar. Queremos riqueza, sucesso, amor, oportunidades. E, no entanto, pouquíssimos param para observar seu interior. Pouquíssimos se perguntam: estou alinhado com aquilo que desejo? Sou, de fato, o tipo de pessoa que incorpora essa vida que quero atrair? O grande autor nos revela que não atraímos com a força do desejo, mas com a força da vibração interior. Essa vibração é determinada pelo que pensamos constantemente, por nossas emoções dominantes e pelo estado mental que mantemos na maior parte do tempo. Quer abundância? Então precisa se tornar uma pessoa com mentalidade abundante, mesmo antes de ter um único centavo a mais na sua conta bancária. Quer relacionamentos harmoniosos? Então precisa cultivar paz, empatia e compreensão dentro de si mesmo, antes de exigir isso dos outros. A lei não responde ao que dizemos querer. Ela responde ao que já somos. É como um espelho, não pode refletir uma imagem diferente daquela que está diante dele. E isso muda absolutamente tudo, porque te faz 100% responsável por sua realidade. Não dá para culpar a sorte, o sistema ou o passado. Se algo persiste em sua vida, é porque há algo em você que continua atraindo isso. Se algo muda, é porque algo em você mudou primeiro. A alma atrai aquilo que secretamente abriga. Esse segredo de que o autor fala não é tão secreto assim. Trata-se dos pensamentos repetitivos que você sustenta em silêncio. Suas dúvidas internas. Suas queixas silenciosas. Seus medos não expressos. Aquilo que você esconde, aquilo que tenta ignorar, é o que mais fortemente se manifesta. Porque a energia não responde ao que você aparenta. Responde ao que vibra com mais força dentro de você. E aqui surge a chave da transformação. Se deseja que o universo te obedeça, primeiro deve obedecer a si mesmo. Deve assumir o comando da sua mente, tornar-se um arquiteto interno. Porque o universo não responde às súplicas, e sim à coerência. Quando seus pensamentos, emoções e ações estão alinhados, você cria um campo magnético poderoso. Um campo que inevitavelmente atrai circunstâncias favoráveis. Mas se vive desejando uma coisa, pensando outra e agindo de forma contrária, então tudo se dispersa. Você perde o poder. O universo se confunde e te envia caos. O poder não está em pedir, está em se tornar. Tornar-se uma mente clara, um coração limpo, um propósito firme. Então tudo se reorganiza. As pessoas mudam. As portas aparecem. As oportunidades se alinham. Não porque você pediu, mas porque você vibrou. Porque foi coerente. Porque sua energia falou mais alto que suas palavras. E esse é o mais alto nível de atração. Não pedir a partir da carência, mas expressar a partir da plenitude. Aí o universo não tem outra opção. Ele só pode obedecer. Capítulo 10. Quando você ativar essa energia, o universo começará a obedecer. O homem é aquilo que pensa durante o dia.
Essa é outra das chaves que devemos internalizar profundamente. A energia do universo não responde às nossas palavras vazias nem aos nossos pensamentos esporádicos. Ela responde à energia constante que emitimos, à vibração persistente que criamos com nossa mente e nossa emoção ao longo do tempo. O grande autor nos explica que o pensamento não é apenas um processo mental, mas uma força dinâmica que afeta toda a nossa realidade. Cada pensamento é uma centelha de energia que pode acender um fogo ou apagá-lo, dependendo de como o gerenciamos. Se a mente está cheia de pensamentos negativos, limitantes, de medo ou dúvida, a energia que geramos será densa, bloqueada, incapaz de atrair o que desejamos. Mas, se aprendermos a controlar e focar esses pensamentos, se os direcionarmos para uma visão clara do que queremos alcançar, então ativamos uma energia de criação, de manifestação. A chave está na coerência interna. O universo não obedece ao que dizemos querer, mas à energia que estamos emitindo continuamente. Se nossas emoções estão alinhadas com nossos pensamentos, se mantemos uma atitude de confiança e certeza, então começamos a irradiar uma energia que o universo não pode ignorar. Cada pensamento que você emite tem uma vibração, e essa vibração cria uma realidade. Por isso, quando nos concentramos naquilo que desejamos com toda a nossa mente e coração, começamos a atraí-lo. Não porque pedimos explicitamente, mas porque ativamos uma frequência vibratória que ressoa com o que estamos buscando. É como se o universo fosse um campo magnético, e nós fossemos o ímã que atrai tudo o que está na mesma frequência. O que você precisa entender é que essa energia não surge por acaso. Ela se ativa quando você se torna um ser vibrante daquilo que deseja. Se você quer sucesso, precisa pensar, sentir e agir como alguém que já é bem-sucedido. Se deseja amor, deve emitir energia de amor e compaixão, não apenas para os outros, mas para si mesmo. O universo não erra, ele sempre responde à frequência que você emite. No fundo, sabemos que tudo o que precisamos para alcançar o que queremos já está disponível para nós. Só é questão de aprender a ressoar com isso. O universo não guarda nada em segredo nem retém nada. Ele apenas reflete o que está em sintonia com o que você é. O grande autor nos ensina que essa energia não é algo que se possa forçar ou manipular. Não é questão de pedir de forma desesperada, mas de viver como se já tivesse recebido o que deseja. A verdadeira magia acontece quando você para de focar no que falta e começa a viver como se tudo já estivesse em seu devido lugar, como se já estivesse cercado de abundância, amor e sucesso. É nesse exato momento que o universo responde. Porque o universo obedece à lei da vibração. Ele não pode agir de outra forma. Quando você ativa essa energia, o universo começa a trabalhar para você. Mas lembre-se, não é mágica instantânea nem ilusão. É a lei natural do universo, que responde à coerência interna. Quando você é coerente com seus pensamentos, emoções e ações, então o mundo começa a se alinhar a seu favor. Então, como você ativa essa energia? Mude sua mentalidade. Certifique-se de que seus pensamentos estão alinhados com o que deseja. Sinta a emoção de já ter o que deseja. Não se trata apenas de pensar, mas de sentir que já é seu. Haja com confiança e certeza. Faça o que está ao seu alcance para materializar, mas sem esforço, com fé no processo. Quando você entender que tudo o que deseja está ao alcance da sua vibração, e quando começar a viver nessa frequência, o universo não terá outra opção senão cumprir sua parte. Porque, no fundo, tudo está conectado por essa energia universal que responde à sua intenção. Não se trata de esperar que o universo te sirva. Trata-se de sintonizar com ele. E quando você ativar essa energia, sua vida mudará de uma forma que você nem consegue imaginar. Capítulo 11. A mente imparável. Desperte o poder do seu subconsciente. O que você pensa, você é. Este é um dos conceitos mais poderosos e transformadores que podemos compreender. A mente humana é uma máquina incrivelmente poderosa, mas a verdadeira chave não está apenas no que pensamos conscientemente, e sim no que está nas profundezas do nosso subconsciente. O grande autor nos explica que a maioria das pessoas vive suas vidas movidas por pensamentos automáticos, por crenças e padrões armazenados em sua mente subconsciente. E é precisamente aí, nesse nível profundo, que está o verdadeiro poder de transformação. O subconsciente não distingue entre o real e o imaginado. Ele age como um solo fértil que recebe as sementes que oferecemos e as faz crescer. Se semeamos medo, dúvida e limitação,
essa será a realidade que florescerá. Mas se semeamos pensamentos de sucesso, abundância e confiança, essas serão as circunstâncias que surgirão. O subconsciente não questiona, apenas aceita. O que colocamos em nossa mente, seja de forma consciente ou não, é gravado no subconsciente e começa a influenciar nossos pensamentos, emoções e ações. A chave está em assumir o controle sobre o que alimentamos em nossa mente. Se queremos uma vida diferente, devemos alimentar nosso subconsciente com novas crenças, novas afirmações, novas imagens de sucesso. Mas há um ponto crucial aqui: não basta com afirmações vazias. O poder real vem da repetição constante, da convicção profunda. O subconsciente responde à força da repetição e da emoção. Por exemplo, se você repete todos os dias, "Sou uma pessoa abundante", mas não sente a emoção dessa afirmação, seu subconsciente não aceitará essa crença. É necessário sentir, visualizar e agir como se você já fosse essa pessoa. Porque o subconsciente responde mais às emoções do que às palavras isoladas. A mente imparável começa quando você entende que tem controle total sobre o que aceita em sua mente. Quando você decide ser consciente de seus pensamentos, emoções e do que permite entrar em sua mente, ativa um processo de transformação interna. E quando se alinha com essa energia, o universo começa a se alinhar com ela. O incrível de tudo isso é que não precisamos lutar contra as circunstâncias externas. O verdadeiro poder está em mudar a vibração interna. Quando conseguimos ajustar o que está dentro, o exterior começa a se transformar automaticamente. O poder do subconsciente é ilimitado, mas só funciona quando aprendemos a usá-lo conscientemente. E aqui está a diferença entre os que vivem reagindo à vida e os que a dirigem, os que assumem o controle de seu subconsciente. Estes são os que entenderam que sua mente é a chave para desbloquear todas as possibilidades que a vida tem a oferecer. A mente imparável não surge automaticamente. É o resultado de treinar nossa mente para trabalhar a nosso favor. Cada pensamento repetido, cada afirmação positiva, cada emoção alinhada com o que desejamos é mais um passo na construção dessa mente poderosa que atrai tudo o que deseja. Então, como podemos começar a despertar esse poder subconsciente? Torne-se consciente de seus pensamentos. Preste atenção ao que você pensa a cada momento. Cada pensamento é uma semente. Use afirmações com emoção. Não basta dizer "sou bem-sucedido". Sinta isso profundamente, como se já estivesse vivendo esse sucesso. Mude as crenças limitantes. Identifique suas crenças negativas e substitua-as por crenças fortalecedoras. Visualize o futuro desejado. Imagine, com todos os seus sentidos, a vida que deseja viver. Quando você age a partir da convicção interna, quando consegue que sua mente consciente e subconsciente trabalhem em harmonia, o poder que você desperta é imparável. A mente não apenas responde aos seus pensamentos, ela age de forma coerente com eles, e o universo não tem outra opção senão se alinhar com essa energia. O segredo está em aprender a reprogramar seu subconsciente, preenchê-lo com pensamentos, crenças e emoções que te fortaleçam. Quando você faz isso, não há limites. O poder da sua mente é infinito. Capítulo 12. A força interior que transforma o mundo exterior. O homem é o arquiteto do seu próprio destino. Esta afirmação resume uma das verdades mais poderosas sobre a nossa existência. O controle da nossa vida está, em última instância, em nossas mãos. A realidade que experimentamos não é um acidente nem resultado da sorte, mas o produto direto dos pensamentos, crenças e decisões que tomamos todos os dias. O grande autor nos convida a refletir sobre a nossa verdadeira natureza. Embora circunstâncias externas possam parecer incontroláveis ou até mesmo esmagadoras, nossa verdadeira força reside em como respondemos a elas. Nossa resposta interna ao mundo externo determina nossa experiência. Ao longo da vida, fomos condicionados a ver o mundo como algo que está lá fora e que afeta nosso bem-estar. Mas o que poucos entendem é que, na verdade, o mundo externo não tem o poder de definir nossa vida. Somos nós que damos esse poder. É nossa mente, nossa atitude, nossa forma de pensar que determina como experimentamos o universo. Essa força interior de que falamos é o poder da mente focada, a força do pensamento positivo e da convicção interna. A mente que está alinhada com seus objetivos, que acredita em seu potencial e que age com determinação, tem a capacidade de transformar qualquer circunstância. A mente tem o poder de mudar a direção da sua vida.
E o melhor de tudo é que esse poder não depende do que acontece fora de você. Não é necessário esperar que as condições mudem para que você comece a prosperar. Na verdade, as condições só mudarão quando você começar a vibrar em uma nova frequência. Quando você assume o controle do seu pensamento, quando decide como responder às dificuldades e desafios da vida, começa a desbloquear uma energia ilimitada dentro de si. Essa energia não apenas permite superar obstáculos, mas também impulsiona a criação de novas oportunidades. O verdadeiro poder está dentro de você, e seu ambiente apenas reflete o que está dentro. É certo que todos enfrentamos momentos difíceis, desafios inesperados e situações fora de nosso controle. Mas a diferença entre aqueles que prosperam e os que ficam estagnados está em como percebem esses momentos. As pessoas que conseguem transformar seu mundo são aquelas que veem cada desafio como uma oportunidade de crescer, aprender e evoluir. E é aqui que a mágica acontece. Quando você decide transformar sua mente, quando escolhe ver a vida de uma perspectiva positiva e fortalecida, o universo começa a responder de acordo. O mundo exterior começa a refletir a nova energia que você ativou dentro de si. Então, como podemos ativar essa força interior? Mude a forma como vê os desafios. Em vez de ver os obstáculos como ameaças, veja-os como oportunidades de crescimento. Desenvolva uma mentalidade de resiliência. Aprenda a se levantar mais forte após cada queda. Haja com determinação e confiança. A força interior não é ativada apenas com pensamentos, mas também com ações firmes e direcionadas aos seus objetivos. Torne-se o arquiteto do seu destino. Certifique-se de que cada pensamento, cada palavra e cada ação estejam alinhados com a vida que você deseja criar. Quando você desperta essa força interior, quando para de depender do mundo exterior para definir sua felicidade, o poder que você emana é imparável. Esse poder não apenas transforma sua vida, mas também começa a influenciar positivamente os outros, as circunstâncias e as oportunidades que você atrai. A verdadeira força não está em controlar o mundo exterior, mas em dominar a mente que cria esse mundo. Capítulo 13. Clareza mental. O caminho para a realização total. Quem não sabe o que quer, nunca terá o que deseja. Esse princípio, embora simples, nos confronta com uma das principais razões pelas quais as pessoas não alcançam sucesso: a falta de clareza. Sem uma visão clara do que realmente se deseja, não se pode esperar que o universo entregue aquilo que se anseia. A confusão mental cria uma energia dispersa, o que resulta em resultados dispersos. Em contraste, a clareza gera foco, e o foco é o que produz grandes resultados. O grande autor nos ensina que a clareza é uma das qualidades mais poderosas que podemos desenvolver. Sem ela, nossas ações são inconsistentes, nossas decisões vacilam e nossos esforços perdem direção. A clareza é o mapa que guia nosso caminho rumo à realização. O poder da mente se desbloqueia quando sabemos o que queremos. A cada dia, nosso pensamento flui em uma direção ou outra. Mas se não sabemos qual direção queremos tomar, essa corrente de pensamentos nos arrasta para todos os lados, sem nos levar a nenhum porto. Este é o caos da mente desorganizada. A clareza mental, por outro lado, permite que você assuma o controle. Quando você sabe o que deseja, quando tem uma visão clara do seu futuro, sua mente se organiza automaticamente para trabalhar nessa direção. Uma mente clara se torna uma mente imparável. A clareza é mais do que apenas saber o que se quer. É visualizar com detalhes o que se deseja e viver como se já estivesse alcançando. A mente não entende a diferença entre o que é real e o que é imaginado. Portanto, ao manter uma imagem clara e vívida do seu futuro, seu subconsciente começará a criar essa realidade. A chave está em manter essa imagem constantemente em sua mente e dar-lhe força por meio das emoções que ela desperta. Por exemplo, se você deseja sucesso nos negócios, não basta dizer a si mesmo que quer ser bem-sucedido. É preciso visualizar com precisão cada passo no caminho para o sucesso, desde os menores detalhes até os maiores. Quanto mais clara for sua visão, mais facilmente você identificará as oportunidades que o ajudarão a alcançá-la. A clareza mental permite alinhar sua mente consciente com o subconsciente. Esse alinhamento é crucial para o sucesso. Se sua mente consciente está focada em um objetivo, mas seu subconsciente ainda está preso a crenças limitantes, haverá um conflito interno. É como remar com todo o esforço em uma direção, mas o barco sendo puxado para outra. A clareza mental elimina esse atrito. Para desenvolver uma verdadeira clareza,
Primeiro é preciso eliminar o ruído mental que o distrai. Dúvidas, medos e preocupações apenas servem para nublar sua visão. É necessário fazer um esforço consciente para remover esses obstáculos e focar no que realmente deseja. Quando sua mente está clara, as oportunidades começam a surgir com uma frequência que antes parecia inimaginável. Então, como cultivar essa clareza mental? Defina o que realmente deseja. Reserve um tempo para refletir sobre seus objetivos e desejos. Seja específico. Visualize seu sucesso. Imagine cada detalhe do sucesso que você deseja, como se já estivesse vivendo. Elimine o ruído mental. Liberte-se de pensamentos negativos, medos e dúvidas que interferem em sua visão. Haja com decisão. A clareza mental não se constrói apenas com pensamentos, mas também com ações firmes e alinhadas com seus objetivos. A clareza é o que permite que você se mova com confiança e determinação em direção ao seu objetivo. Quando sua mente está limpa, alinhada e focada, o universo começa a corresponder a essa clareza com resultados tangíveis. Uma mente clara é uma mente poderosa, e quando você tem clareza, já deu o primeiro passo para a realização total. Lembre-se, não há limites para o que você pode alcançar quando tem uma visão clara e uma mente decidida. Capítulo 14. Ação inabalável. A ponte entre sonhos e realidade. Não basta ter ideias, é necessário fazer algo com elas. Esse princípio revela uma verdade profunda. Sonhos e metas não se alcançam apenas com pensamentos, desejos ou afirmações. A ação é o motor que transforma ideias abstratas em resultados concretos. O grande autor nos lembra que o simples desejo de algo não é suficiente. É necessário respaldá-lo com ações decisivas e consistentes. O poder da ação é o que desencadeia a transformação. Você pode ter o melhor plano, a visão mais clara do futuro ou as afirmações mais poderosas, mas se não agir, esses sonhos continuarão sendo apenas sonhos. A diferença entre quem alcança o sucesso e quem permanece estagnado é a disposição para agir. E não qualquer ação, mas uma ação inabalável, aquela que não é detida por dúvidas ou obstáculos, mas que avança com determinação, passo a passo. A ação inabalável é aquela que não depende das circunstâncias externas. As pessoas bem-sucedidas não esperam que as condições sejam perfeitas para agir. Elas entendem que a perfeição é uma ilusão e que as oportunidades nem sempre surgem no momento ideal. Por isso, tomam iniciativa sem esperar por sinais externos, confiando que o esforço constante as levará onde desejam. É a perseverança, a determinação e a fé em si mesmo que abrem as portas. A chave é dar o primeiro passo, depois o seguinte, e depois outro. Às vezes, não temos todas as informações ou controle total da situação, mas a ação gera momentum, e esse momentum traz consigo a clareza que você precisa. A verdadeira ação vem da confiança em si mesmo. Quando você acredita em suas capacidades, quando confia em sua visão, a ação se torna natural. A dúvida e o medo desaparecem, porque você sabe que o movimento constante é o que, no fim das contas, o levará ao sucesso. Não importa quão grande seja o objetivo, o que importa é avançar, sem desistir. A ação deve ser coerente com o objetivo. Não se trata apenas de agir por agir. Trata-se de fazer o que é necessário, de maneira constante e alinhada com suas metas. As ações devem ser claras, diretas e decididas, sem desvios desnecessários. E isso não significa que tudo será fácil. O sucesso está cheio de obstáculos, mas a ação persistente é o que permite superá-los. O sucesso não está em evitar o fracasso, mas em aprender com ele e continuar avançando. A magia da ação está no fato de que ela sempre traz uma resposta. Cada passo que você dá em direção às suas metas, por menor que seja, gera uma resposta. O universo responde à energia do seu esforço e compromisso. Mas se você permanecer imóvel, esperando que as circunstâncias mudem sozinhas, o universo não terá nada que responder. A ação ativa a lei de causa e efeito, criando uma energia positiva que atrai mais oportunidades. Então, como podemos cultivar uma ação inabalável? Tome decisões firmes. A indecisão dilui a energia. Quando você decide, age com mais força. Dê o primeiro passo, mesmo com dúvidas. A ação gera clareza. Não espere por perfeição para começar. Mantenha uma mentalidade persistente. Se tropeçar, levante-se. A chave é não parar. Seja constante. A constância é o que cria progresso,
não os grandes esforços esporádicos. Lembre-se, não importa o tamanho do sonho, o que importa é dar o primeiro passo. E depois o próximo. A ação inabalável é a ponte entre o que você imagina e o que finalmente conquista. Quanto mais você age, mais perto está de realizar seus sonhos. Porque a ação não apenas muda as circunstâncias, ela transforma a própria pessoa que age. E quando você muda, tudo ao seu redor começa a mudar também. Capítulo 15. O poder do pensamento positivo. Transforme sua realidade apenas com o pensar. Aquilo que sua mente acredita, ela cria. Esse princípio destaca uma das verdades mais poderosas do universo. Sua mente é a principal criadora da sua realidade. Frequentemente subestimamos o poder dos nossos pensamentos, mas a verdade é que são esses pensamentos que moldam nossa vida, nosso destino e nossas circunstâncias. Se você deseja mudar sua vida, primeiro precisa mudar o que você pensa. O grande autor nos lembra que o pensamento positivo não é apenas uma ferramenta para o bem-estar emocional, mas é o próprio alicerce da criação pessoal. Os pensamentos são a centelha que acende o fogo da ação. São a força invisível que dá forma a tudo o que vemos e experimentamos ao nosso redor. O poder do pensamento positivo reside na sua capacidade de mudar sua perspectiva. Quando você pratica pensamentos positivos, não está apenas focando no que é bom, mas está treinando sua mente para enxergar oportunidades em meio aos desafios. Pensar positivamente não significa ignorar as dificuldades, mas escolher focar no que pode ser feito, no que se tem e nas soluções, em vez de ficar preso aos problemas. A mente positiva atrai o positivo. Tudo o que você experimenta na sua vida é uma manifestação do que você carrega dentro de si. Se seus pensamentos são positivos, se sua mente está cheia de esperança, gratidão e fé, então suas circunstâncias começarão a refletir essa energia. A lei da atração não responde apenas ao que você deseja, mas ao que você é, e se você é uma pessoa que pensa positivamente, atrairá aquilo que vibra na mesma frequência. É essencial compreender que o pensamento negativo não apenas limita seu potencial, mas cria um campo energético que afasta as oportunidades. Pensamentos negativos são como ímãs que atraem ainda mais negatividade. Mas a boa notícia é que você pode mudar isso. Ao começar a cultivar pensamentos positivos, você pode inverter essa energia e começar a atrair circunstâncias e pessoas que te ajudarão a avançar. Não se trata apenas de pensar positivamente, mas de sustentar esses pensamentos ao longo do tempo. A mente humana é extremamente poderosa, mas também é vulnerável à influência do medo, da dúvida e da negatividade. Por isso, o pensamento positivo deve ser uma prática constante. Sempre que surgir um pensamento negativo, substitua-o por um positivo. Faça isso conscientemente até que se torne um hábito, e pouco a pouco você verá sua vida começar a mudar. A persistência do pensamento positivo é o que finalmente cria a realidade que você deseja. Pensar positivamente não é algo que acontece da noite para o dia. É uma prática diária que requer disciplina e dedicação. Mas, com o tempo, os resultados são extraordinários. Quando seus pensamentos se alinham com o que você deseja, o universo não tem outra escolha senão corresponder a essa vibração. Então, como podemos fortalecer o pensamento positivo? Foque no que você tem, não no que está faltando. A gratidão é uma das formas mais poderosas de cultivar pensamentos positivos. Visualize o sucesso que você deseja. Imagine sua vida como se já tivesse alcançado seus objetivos. Substitua os pensamentos negativos imediatamente. Não permita que o medo ou a dúvida assumam o controle. Mude o foco rapidamente. Cerque-se de pensamentos e pessoas positivas. A energia é contagiosa. Busque aquilo que te eleva. Lembre-se, sua mente é a oficina onde seu destino é forjado. O pensamento positivo é a ferramenta que permite a você desenhar a vida que deseja viver. Cada pensamento positivo que você alimenta é um tijolo na construção do seu futuro. Se deseja uma vida de sucesso, de paz e de abundância, comece por transformar seus pensamentos, e o universo se alinhará com essa nova energia. Capítulo 16. A força da persistência, o segredo para conquistar o impossível. A perseverança é a marca registrada das grandes conquistas. A maioria das pessoas que alcançam sucesso fazem não por sua inteligência, habilidade ou recursos, mas por sua capacidade de continuar apesar das adversidades. O grande autor nos ensina que a chave para atingir qualquer objetivo não está nas circunstâncias externas,
mas na nossa capacidade de persistir diante dos desafios. A perseverança não é apenas um ato de vontade, mas uma força interior que permite seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar contra você. É a determinação de continuar, de não desistir, de saber que, apesar dos fracassos temporários, o sucesso é inevitável para quem não para. O poder da persistência está na sua capacidade de superar a resistência. Cada vez que você decide continuar, apesar dos obstáculos, você se fortalece. A resistência no caminho não é mais do que uma prova do universo para medir o seu comprometimento. E a cada passo, você se torna mais forte, mais sábio e mais capaz de lidar com o que vier. O sucesso não chega para quem o busca desesperadamente, mas para quem se mantém firme. Pessoas bem-sucedidas não são aquelas que não enfrentam dificuldades, mas aquelas que nunca param de lutar. Se caem, levantam-se. Se falham, veem como uma lição. Sabem que cada passo adiante, por menor que seja, é um avanço rumo ao seu destino. A chave está em não deixar que os momentos difíceis te definam, mas que cada um deles te aproxime mais da sua meta. A persistência é o caminho mais direto para quebrar qualquer barreira. Tudo que vale a pena conquistar na vida, seja um negócio de sucesso, uma vida plena ou relacionamentos enriquecedores, virá com desafios. Você não pode evitar as dificuldades, mas pode decidir como reagir a elas. A diferença entre o sucesso e o fracasso está nessa decisão constante de seguir em frente, passo a passo, não importa o que aconteça no caminho. O primeiro passo para a persistência é a confiança inabalável no propósito. Quando você sabe por que está fazendo o que faz, a motivação se torna mais forte. A visão clara do que você deseja e a certeza de que pode alcançá-lo são as forças que te impulsionam a continuar. A persistência não se baseia em esperança cega, mas na convicção de que cada esforço tem um propósito maior. A verdadeira perseverança surge quando você entende que o fracasso não é o fim. Cada vez que algo dá errado, em vez de ver isso como um obstáculo, veja como uma oportunidade de aprender e melhorar. O fracasso é apenas um sinal de que você está perto do sucesso. Cada erro te aproxima um passo mais da fórmula certa. As pessoas que persistem não são as que nunca falham, mas as que aprendem a se levantar após cada queda. Então, como cultivamos a persistência? Acredite no seu propósito. Quando você tem clareza do que deseja, a motivação para continuar se fortalece. Mantenha a visão de longo prazo. O sucesso não acontece do dia para a noite, mas cada passo conta. Aprenda com cada fracasso. Não o veja como um fim, mas como uma lição para melhorar. Cerque-se de apoio. A persistência se alimenta da inspiração que outros te oferecem, seja por meio de mentores ou companheiros de jornada. Lembre-se, não é a força, nem a velocidade, que determina o sucesso, mas a capacidade de continuar. A persistência é o princípio por trás de toda conquista. Não importa os obstáculos, não importam os tropeços. Se você mantiver os olhos fixos no seu objetivo e continuar caminhando, sem dúvida, você alcançará o que deseja. Porque a perseverança, como uma corrente constante, tem o poder de derrubar até as montanhas mais altas. Capítulo 17. O segredo da autoestima. A base do seu poder pessoal. O que você pensa sobre si mesmo é o que determina o que você será. A forma como você se vê é o fator mais crucial que determinará o que você alcançará na vida. Se você não acredita no seu próprio valor, na sua capacidade de conquistar o que deseja, como espera que o mundo acredite? O grande autor nos revela que a autoestima é a pedra fundamental do seu poder pessoal. É a base sobre a qual se constroem suas conquistas, seu sucesso e, em última instância, sua felicidade. A autoestima não se baseia no que os outros pensam de você, mas no que você acredita sobre si mesmo. Se a sua visão de si for fraca ou negativa, não importa o quanto tente avançar, sempre estará travado. Mas se a sua autoestima estiver alinhada com a sua grandeza, então o mundo inteiro responderá a essa energia. Autoestima não é uma opção, é uma necessidade. É essencial compreender que a autoestima não depende de suas conquistas externas, mas de como você se sente por dentro. Você pode ter sucesso, riqueza ou fama, mas se não se valorizar internamente, nunca desfrutará dessas bênçãos. A verdadeira fonte de satisfação e poder vem do respeito e do amor que você sente por si mesmo. Quando você se valoriza, sua vida muda. A maneira como você se percebe determina como os outros o percebem. Quando você se respeita,
exige respeito. Quando se ama, atrai amor. A lei universal da atração responde ao que você emana internamente. Se você emana insegurança, os outros também se afastarão ou o tratarão com desprezo. Mas se emana confiança, clareza e autoestima, o mundo se alinhará com essa vibração. O amor próprio é um ato constante de aceitação. Aceitar quem você é, com todas as suas virtudes e defeitos, é o primeiro passo para aumentar sua autoestima. O processo não é de perfeição, mas de aceitação. A autenticidade é o caminho para a verdadeira autoestima. Pare de se comparar com os outros, pare de buscar validação externa e comece a ser você mesmo, sem medo nem julgamento. Sua autoestima se fortalece quando você enfrenta seus medos. É importante reconhecer que a autoestima não é apenas um sentimento, mas uma prática diária. Constrói-se enfrentando o que te intimida, aprendendo a dizer não quando necessário, e tomando decisões que reflitam seu valor pessoal. Cada vez que enfrenta um desafio e o supera, sua autoestima cresce. Então, não evite as dificuldades, abrace-as como uma oportunidade para fortalecer seu amor próprio. Então, como cultivar uma autoestima poderosa? Faça um inventário das suas conquistas, reconheça o que você já alcançou, mesmo as pequenas vitórias, e celebre-as. Fale consigo mesmo com gentileza. A forma como você se trata influencia diretamente como se sente. Aprenda a dizer não. Estabeleça limites saudáveis que respeitem seu bem-estar. Cerque-se de pessoas que o valorizem. Relações saudáveis refletem sua autoestima. Lembre-se, o verdadeiro poder não vem do que você conquista, mas do que você é. A autoestima é a chave que abre todas as portas da sua vida. Quando você se vê com respeito e amor, torna-se uma força imparável. Porque as pessoas bem-sucedidas, as que realizam seus sonhos, não são as mais talentosas, mas as que acreditam em si mesmas. E é isso que fará você conquistar tudo o que deseja. Capítulo 18. A ação decisiva, o motor dos seus sonhos. O pensamento sem ação é apenas um sonho. A ação sem pensamento é um pesadelo. Em todo esse processo de transformação pessoal, mudança de mentalidade e desenvolvimento do poder interior, há um fator que não podemos ignorar: a ação. Os pensamentos, por mais poderosos que sejam, só ganham vida quando se transformam em ações concretas. A mente sem ação é como um carro sem combustível. Pode ser a máquina mais avançada, mas não vai a lugar nenhum. O grande autor nos explica que a ação é a ponte entre o que você deseja e o que você alcança. Não basta pensar grande ou sonhar com uma vida melhor. É preciso agir com determinação em direção a essa visão. A ação não é apenas o meio para alcançar os resultados, mas a manifestação externa da sua fé e confiança em si mesmo. A ação decisiva é o que define o rumo da sua vida. É muito fácil adiar as coisas, empurrar os projetos para depois, deixar que o medo ou a incerteza nos paralise. Mas a única forma de avançar é dar um passo, depois outro, e continuar caminhando. A chave está em não esperar o momento perfeito, mas agir no momento presente. A ação não precisa ser grandiosa, mas sim constante. Muitas vezes pensamos que precisamos fazer grandes movimentos para mudar nossa vida, mas a verdade é que a soma de pequenas ações diárias é o que realmente causa impacto. Não se trata de fazer tudo de uma vez, mas de ser consistente, agir com determinação e não desistir quando os resultados não forem imediatos. O verdadeiro poder da ação é que ela te obriga a sair da zona de conforto. Quando você age, especialmente fora da sua zona conhecida, enfrenta seus medos e dúvidas. É nesse ponto de desconforto que você realmente cresce. Cada ação que você toma o desafia, ensina e fortalece. Não é o medo que define os grandes, mas a coragem de agir apesar dele. A ação decidida também tem um componente de fé. Agir com a certeza de que o que você está fazendo tem um propósito, e que mesmo que as coisas não saiam como esperado, tudo levará mais perto do seu objetivo. A ação é um ato de fé no processo. Ao agir com confiança, você envia uma mensagem ao universo de que está pronto para receber o que pediu. Então, como tomar uma ação decisiva? Comece com pequenas tarefas diárias. Não exija demais de si logo no início, mas faça algo todos os dias que o aproxime da sua meta. Enfrente seus medos. A ação muitas vezes exige que você saia da sua zona de conforto. Faça isso com coragem. Não busque perfeição, busque progresso.
Não espere ter todas as respostas, haja com o que você tem. Estabeleça metas claras e mensuráveis. A ação é guiada por um propósito claro. Defina o que deseja e como vai alcançá-lo. Lembre-se, a ação é a chave que abre todas as portas. Não importa o quão grande ou pequeno seja seu sonho, o que realmente importa é a ação que você toma em direção a ele. Sem ação, seus pensamentos e seus sonhos permanecerão no ar. Mas com ação decidida, o universo começará a mover as peças para torná-los realidade. Você é o arquiteto do seu destino, e as ações que você toma são as ferramentas que usará para construí-lo. Capítulo 19. A força do perdão, liberando sua energia interna. O perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. Um dos maiores bloqueios que enfrentamos em nosso caminho rumo ao sucesso e à paz interior é o rancor. O grande autor nos fala sobre o poder do perdão, não como um favor aos outros, mas como uma libertação pessoal. O perdão não é para aqueles que te feriram, é para você. É o ato de soltar o peso emocional que você carrega, liberando sua mente e seu coração para seguir em frente com liberdade. Quando guardamos rancor, estamos nos apegando a um passado que já não existe. Cada pensamento negativo que nutrimos sobre os outros, ou sobre nós mesmos, atua como uma corrente que nos impede de avançar. O perdão, por outro lado, corta essas correntes e permite que nossa energia flua livremente rumo ao futuro. Perdoar não significa aceitar o que aconteceu, mas liberar o impacto emocional que ainda te afeta. É normal sentir dor quando alguém nos fere, mas é nossa responsabilidade não permitir que essa dor controle nossas vidas. O perdão é o ato de decidir que o dano recebido não definirá nosso futuro. Libertar-se do peso do rancor é uma forma de retomar o controle total sobre sua vida, recuperando seu poder pessoal. O perdão também é uma libertação interna. Quando perdoamos os outros, não estamos apenas oferecendo paz a eles, mas também nos dando permissão para curar. O perdão é um presente que damos a nós mesmos, permitindo-nos soltar o que já não tem lugar em nossa vida. Cada vez que perdoamos, limpamos nossa mente e nosso espírito de emoções negativas como raiva, culpa e ressentimento. O perdão permite que o amor tome o lugar da raiva. O amor é a energia mais poderosa que existe. Quando perdoamos, nos alinhamos com essa energia de amor e abertura. Ao liberar os ressentimentos, abrimos espaço para o positivo em nossa vida, atraindo paz, harmonia e prosperidade. A raiva e o ressentimento são energias densas que bloqueiam o fluxo da abundância. O perdão, ao contrário, eleva nossa vibração e nos coloca em sintonia com as forças do universo. O perdão é o caminho para a liberdade. Quando mantemos o rancor, permanecemos presos a um passado que já não podemos mudar. O perdão nos dá a chave para nos libertarmos desse passado e darmos um passo firme em direção ao futuro. Ao perdoar, deixamos de ser vítimas das circunstâncias e nos tornamos criadores da nossa própria vida. Então, como praticamos o perdão? Reconheça o dano. O primeiro passo para perdoar é aceitar o que aconteceu e como isso te afetou. Não guarde rancor. Aceite que o rancor não mudará o que aconteceu, mas sim afetará seu futuro. Faça isso por você. Lembre-se de que o perdão não é para outra pessoa, mas para você mesmo. Liberte sua energia. Cada vez que você soltar o ressentimento, libertará uma parte do seu ser que estava presa ao passado. Lembre-se, o perdão é uma porta aberta para o seu futuro. Quando você perdoa, não apenas deixa a dor para trás, mas também abre as portas para novas oportunidades, novos relacionamentos e uma vida cheia de paz. O perdão transforma não apenas o seu presente, mas também o seu futuro, permitindo que você crie uma realidade cheia de amor, sucesso e harmonia. Capítulo 20. A força da fé, acreditando no impossível. A fé é ver o invisível e acreditar no impossível. A fé é a força invisível que move montanhas. O grande autor nos revela que a fé não é apenas uma crença cega, mas uma certeza profunda que guia cada pensamento e ação. É essa confiança interior, essa força que te impulsiona a seguir em frente quando tudo parece estar contra você. A fé não apenas te conecta com o divino, mas também com seu potencial ilimitado. A fé ativa a energia do universo. Quando você acredita profundamente em algo, o universo começa a responder. A fé cria uma vibração em seu ser que atrai o que você acredita, não apenas o que deseja. Se você tem fé em seu sucesso, em sua prosperidade, em sua capacidade de superar qualquer obstáculo,
então essa fé começará a se manifestar na realidade. Não é mágica, é a lei universal da vibração. O que você acredita com convicção se torna sua realidade. A fé é mais poderosa que a dúvida. O problema não é a falta de oportunidades, mas a falta de fé. A dúvida é o maior inimigo da fé, pois te conecta com a energia do medo e da limitação. Quanto mais você duvidar de si mesmo e de suas capacidades, mais difícil será alcançar suas metas. Mas quando você para de duvidar e começa a ter fé, você se alinha com as forças cósmicas que trabalham a seu favor. A fé é o combustível que acende seus sonhos. A fé não se trata apenas de esperar passivamente que as coisas aconteçam. A fé ativa a ação. É a convicção de que tudo o que você fizer, mesmo que não veja resultados imediatos, está levando tudo em direção à manifestação dos seus desejos. É a certeza interna de que o universo tem um plano para você, e que tudo o que você faz com fé te aproxima do seu objetivo. A fé se cultiva dia após dia. A fé não é algo que se conquista da noite para o dia, é algo que se constrói com cada pensamento positivo, com cada ato de confiança no processo. Cada vez que você enfrenta um desafio e decide acreditar em si mesmo, sua fé cresce. A fé também se alimenta da gratidão. Quanto mais você agradece pelo que tem, mais cresce sua fé no que está por vir. A fé te dá coragem para agir. Quando você tem fé, age com a segurança de que, independentemente dos obstáculos, seus esforços gerarão resultados. A fé não é passiva, é ativa. A fé é a coragem de dar o próximo passo, mesmo sem ver todo o caminho. A confiança em si mesmo, no processo e no universo te dá força para continuar, mesmo quando os resultados não são imediatos. Então, como cultivamos a fé? Pratique a visualização positiva. Imagine todos os dias o que você deseja alcançar e acredite firmemente que já é possível. Substitua a dúvida por certeza. Sempre que surgir a dúvida, substitua-a pela convicção de que você conseguirá. Haja com confiança. Dê passos em direção ao seu objetivo, mesmo sem ter todas as respostas. Alimente-se de gratidão. Agradeça por tudo que tem agora e pelo que está por vir, pois a gratidão fortalece sua fé. Lembre-se, a fé não é apenas acreditar que você pode, é saber que você vai. Quando você tem fé, não há limites. Você pode alcançar tudo o que deseja, porque a fé é a chave que abre todas as portas. A fé transforma o impossível em possível, pois te conecta com o poder infinito do universo. Capítulo 21. Mudança total. Transforme sua realidade de dentro para fora. A única revolução verdadeira começa dentro de você. Nada muda por fora, até que você mude por dentro. O grande autor nos lembra que toda transformação externa é reflexo de uma metamorfose interna. Não importa quantos cursos você faça, quantos livros leia ou quantos conselhos escute, se o seu interior continua preso ao medo, à dúvida e à autossabotagem, sua vida continuará presa ao mesmo padrão. A mudança real não é uma melhoria, é uma reprogramação. Não se trata de adicionar mais conhecimentos ou estratégias, mas de desinstalar crenças limitantes e substituí-las por verdades poderosas. É um reinício mental, emocional e espiritual. Porque se seus pensamentos são os mesmos, suas emoções serão as mesmas, e suas decisões também. E, portanto, sua vida não se moverá nem um centímetro. Você não pode atrair algo novo sendo a mesma pessoa. Se você quer abundância, deve deixar para trás a mentalidade de escassez. Se deseja amor verdadeiro, deve curar as feridas do passado. Se anseia por sucesso, deve assumir uma nova identidade, a de alguém que já merece e já vive isso. Não se trata de ter primeiro para depois ser, mas de ser primeiro para então ter. Transforme seu diálogo interno e você transformará seu destino. O que você diz a si mesmo todos os dias constrói ou destrói sua realidade. Cada pensamento é uma ordem que você dá à sua mente subconsciente. E o universo responde a essa frequência. Se sua mente está programada para o fracasso, você atrairá situações que o confirmem. Mas se estiver calibrada para o crescimento, não haverá limite que possa contê-lo. Você não precisa esperar mais. A mudança começa hoje. Não precisa que os astros se alinhem, nem que chegue a oportunidade perfeita. Você é o ponto de partida da mudança. Decida agora reescrever sua história. Decida deixar para trás o que já não ressoa com você.
Decida que seu passado não definirá seu futuro. Como você inicia essa mudança total? Observe seus pensamentos. Que tipo de frases você repete todos os dias? Elas te fortalecem ou te limitam? Haja como seu eu elevado. Pense, fale e caminhe como a versão de você que já conquistou o que deseja. Rompa com o velho. Deixe para trás hábitos, pessoas ou ambientes que já não estão alinhados com sua nova realidade. Afirme com força sua nova identidade. Declare todos os dias em voz alta quem você é e em quem está se tornando. Celebre cada pequena mudança. Cada passo, por menor que seja, é um sinal de que você está avançando. Lembre-se, seu ambiente não é a causa do seu estado, é o efeito dele. Quando você transforma seu interior, o mundo exterior não tem outra opção senão se adaptar a esse novo nível de consciência. O universo é um espelho, e quando você muda, tudo muda. Este é o seu momento. A mudança total está em andamento. E tudo começa dentro de você. Capítulo 22. Destino. Você escreve, você muda. Você não está preso ao seu destino. Está preso às suas decisões. O livro enigmático nos revela uma verdade arrasadora. Seu destino não está escrito em pedra, está escrito em pensamentos. Aquilo que chamamos de sorte, destino ou acaso é, na realidade, o resultado acumulado das nossas escolhas mentais, emocionais e espirituais. Não há força externa com mais poder sobre sua vida do que você mesmo. Você acredita que sua história já está definida? Que vem de uma família sem oportunidades, ou que nasceu em um país difícil, ou que simplesmente não é o seu caminho? Isso não é destino, é programação mental. E pode ser reescrito. Porque a cada novo dia que você acorda, tem o poder de alterar completamente a trajetória da sua vida. Você não veio para sobreviver a um roteiro alheio, veio para escrever o seu próprio. O grande autor nos ensina que a verdadeira liberdade não é externa, mas interna. É escolher quais pensamentos alimentar. É decidir quais crenças adotar. É ter a coragem de imaginar um novo futuro e caminhar em direção a ele, mesmo quando tudo ao redor diz que é impossível. E se o destino fosse apenas a soma das suas decisões diárias? Cada pensamento que você escolhe acreditar, cada emoção que você decide sustentar, cada ação que você realiza com convicção, tudo isso se acumula, como gotas que formam um oceano. E esse oceano se torna sua realidade. Não há magia mais poderosa do que uma mente alinhada com um propósito claro. Quer um novo destino? Faça novas escolhas. Mude sua narrativa. Mude sua energia. Mude seu nível de comprometimento com seus sonhos. E você verá como o universo se adapta à sua nova versão. 3 chaves para reescrever seu destino. Assuma 100% de responsabilidade. Não coloque sua vida nas mãos do passado, nem de outras pessoas. O poder é seu. Visualize o destino que deseja viver. Não veigue pela vida. Seja intencional. Clareza é poder. Haja como se já fosse essa pessoa. Não espere ter tudo resolvido. Comece agora. A identidade precede a conquista. O destino não se espera. Se cria. Você não é vítima, é autor. Não é apenas mais um personagem, é o protagonista. E este capítulo da sua vida pode ser o ponto de virada. O momento onde tudo muda. Onde você decide parar de viver no automático e assume o controle. Sua história ainda não terminou. E o próximo capítulo é você quem escreve. Capítulo 23. Silêncio, a voz que tem mais poder. No silêncio, se revela a verdade que o barulho do mundo tenta esconder. O enigmático livro nos conduz a um espaço que muitos temem, mas poucos dominam, o silêncio. Não o silêncio vazio, incômodo ou entediante, mas aquele silêncio sagrado, onde as vozes externas se apagam e emerge a tua voz interior. A sabedoria não grita, ela sussurra. E para ouvi-la, é preciso estar disposto a calar todo o resto. O barulho do ego, as opiniões dos outros, a ansiedade pelo futuro, a culpa do passado. Só quando a alma se aquieta, ela se torna receptiva. É aí que se ouve com clareza o que realmente importa. Quantas respostas você não encontra simplesmente porque não sabe fazer silêncio? Vivemos saturados de estímulos, telas, notificações.
procurando sinais, direção, motivação, lá fora. Mas o mais poderoso está dentro. O silêncio é a porta para a intuição, para a certeza sem lógica, para o saber sem explicação. O grande autor nos lembra que o silêncio não é ausência, é presença absoluta. Presença do essencial, do eterno, do divino em você. E quem domina o silêncio, domina a energia. Porque é desse estado de quietude que nasce o verdadeiro poder. O poder de responder com consciência, em vez de reagir com impulso. E se o silêncio fosse o mestre mais sábio que você já teve? Faça silêncio, e você descobrirá o que realmente deseja, não o que disseram que você deveria querer. Quem você realmente é, sem máscaras nem rótulos. O que realmente te guia, não o medo, mas seu propósito mais profundo. Faça do silêncio a sua prática, e terá respostas sem perguntas. Medite, respire, caminhe sem música. Acorde antes do mundo. Deixe que o universo fale com você, sem palavras. Porque há coisas que só se entendem na linguagem do silêncio. Em um mundo barulhento, o silêncio é a sua vantagem. E nesse espaço, você encontrará a voz mais poderosa que existe, a sua. Capítulo 24. Ordem, a energia invisível do sucesso. Onde há ordem, há poder. Onde há caos, há perda. O enigmático livro nos revela um princípio silencioso, mas implacável. O universo favorece a ordem. Não é por acaso que os astros seguem trajetórias exatas, nem que o corpo humano funcione com precisão matemática. A vida floresce onde reina a ordem. E o seu sucesso também. Tudo o que você deseja, paz, abundância, clareza, começa com ordem. Ordem na mente, no ambiente, nos hábitos. Você não pode manifestar grandeza a partir de um espaço caótico. Porque o caos interno se reflete no externo. Decisões impulsivas, resultados fracos, energia estagnada. Mas quando você coloca ordem, algo muda. Você não está apenas limpando uma mesa, está limpando o seu foco. Não está apenas organizando as finanças, está abrindo o fluxo da prosperidade. Não está apenas estruturando o dia, está alinhando sua intenção com suas ações. E então, o universo responde. Porque ordem não é rigidez. É estrutura com propósito. É dizer à vida, estou pronto para receber mais, porque sei como lidar com isso. O grande autor enfatiza, a ordem atrai. E não apenas coisas. Atrai pessoas, ideias, oportunidades. Uma mente ordenada é magnética. Uma vida ordenada tem direção. E uma direção clara cria destino. Quer avançar rápido? Coloque ordem. Faça uma lista. Encerre ciclos. Elimine o que é desnecessário. Simplifique. Cada espaço que você limpa, cada hora que estrutura, cada promessa que cumpre, é um sinal de que você está pronto para mais. E o universo não desperdiça poder. Ele entrega àqueles que mostram que sabem usá-lo. Ordem não é tédio. É libertação. Tira você do caos emocional, do estresse, da indecisão, e te devolve ao seu eixo, focado, estável, imparável. Porque o sucesso não chega por sorte, chega por preparação. E a ordem é a maior preparação que existe. Capítulo 25. Transforma. Torne-se um com o poder. O verdadeiro milagre não é mudar o mundo, é mudar a si mesmo. O grande autor nos deixa uma última revelação. A verdadeira transformação começa quando você reconhece que não é um corpo limitado, mas uma consciência infinita. Tudo o que você ouviu nesta jornada não foi teoria. Foi um chamado para despertar. Porque você não é uma folha ao vento. Você é o vento. Você não é vítima das circunstâncias. Você é o criador delas. E a vida que você deseja já existe. Está esperando que você se torne alguém capaz de sustentá-la. Quer uma vida diferente? Seja alguém diferente. Sem mais desculpas. Sem mais espera. Sem mais pensamentos herdados. Transformar-se é decidir, com força e sem volta, que você não vai mais viver no piloto automático.
Cada princípio compartilhado nestes 25 capítulos é um degrau rumo ao seu eu mais elevado. A força criativa, a mente imparável, a vontade indomável. Tudo isso já está em você, apenas adormecido. Acorde-o. Você não precisa de mais informação. Você precisa de ação. Porque saber sem agir é igual a não saber. E agora que você sabe, não tem outra escolha senão se transformar. Faça da sua vida uma declaração. Que cada passo seu diga: estou aqui para algo grandioso. Que cada palavra sua expresse: sou dono da minha mente, da minha energia, do meu destino. Não se torne mais um que escuta e continua o mesmo. Torne-se aquele raro 1% que escuta e muda. Aquele que transforma sua mente, seu mundo e o mundo ao seu redor. Porque se você muda, tudo muda. E quando você toma consciência do seu poder, todo o universo se ajoelha diante de você. Agora você sabe. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Esta mensagem foi para você, para lembrar o que o ruído do mundo tentou fazer você esquecer. Você é o poder. Você é a origem. Você é a causa de tudo. Cada palavra que você ouviu, cada princípio revelado, é uma ferramenta para reescrever seu destino. Mas agora, a pergunta não é se você tem o conhecimento. A pergunta é: você vai usá-lo? Se algo dentro de você se acendeu, se sentiu chamado, se sabe que está pronto para mais. Inscreva-se agora. Porque este é apenas o começo. Revelações mais profundas estão por vir. E a jornada está apenas começando. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, molde o universo a seu favor.